Não viva só. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4:12. A Organização Mundial da Saúde detectou que cada 6 pessoas, uma sofre de isolamento social. Particularmente, acho que este número é muito alto. Muitos fatores contribuem para isso, como a substituição do relacionamento real pelo virtual, enfraquecendo laços afetivos reais. O uso excessivo de redes sociais, que leva à comparação, vínculos cada vez menos profundos por causa da virtualidade em outros fatores, como a não aceitação de si mesmo, traumas familiares, rompimento de relacionamento, perdas de pessoas queridas e por aí segue a lista. Rompa a barreira do isolamento. Te encoraja a ter uma comunidade de fé, a qual pertencer, constituir amigos de jornada e ter líderes que te acompanhem, pois o Senhor não nos criou para sermos e andarmos sozinhos. E caso você não esteja vivenciando esta realidade hoje, esteja atento e sensível a ser a primeira mão estendida a alguém que precisa vencer essa barreira e caminhar com pessoas reais. Obrigado, Senhor, por ser meu primeiro e leal amigo, que segura minha mão e não me deixa romper, não me deixa tropeçar. Me mostre pessoas para que eu me relacione de forma saudável, recebendo vida e gerando vida, ajudando e sendo ajudado, em nome de Jesus. Amém? Eita, em épocas de rede social, existem muitas pessoas que estão se sentindo sozinhas. Existem muitas pessoas que estão vivendo um isolamento mesmo, né? E de forma geral, e eu até estava comentando isso com a Renata esses dias, porque eles estão fechados lá sem receber visitas, e isso daí vem esse sentimento de estar sozinho. Eu sou a favor de abrir para visita, mas ela acha, o médico falou que só depois de 3 meses. Então tá, mas então cuide, né? Aí a gente, semana passada, a gente ainda fez o GC online, amanhã a gente vai fazer o GC presencial, mas se for o caso, vou verificar direitinho, se for o caso, eu vou abrir uma sala só para ela poder estar junto com a gente ali, para não se sentir sozinha. Daí, que é o texto está nos dizendo isso, a gente precisa acolher aquelas pessoas. Então, o texto ele nos lembra que é o que está acontecendo no mundo hoje, né? Uma verdade que o mundo tenta apagar, mas fomos criados para viver em comunhão, não em isolamento. Eu tenho visto tantos jovens, tantos adolescentes, a gente chamou os adolescentes no quarto, trancados no quarto, sozinhos, isolados. Não saem para jogar bola. Antigamente a gente jogava bola, jogava taco, queimada, né? Pega-pega. Imagina, pega-pega. Hoje não tem mais pega-pega. Então, assim, não tem mais nada disso. Então, mesmo, e existem pessoas que, mesmo cercadas de pessoas nas redes sociais, muitos estão vazios por dentro. Por quê? Porque sente falta de contato. O virtual, ele não substitui o abraço, ele não substitui a escuta, ele não substitui a oração conjunta, ele não substitui o caminhar lado a lado. E aí, Eclesiastes 4:12, ele vai nos revelar que um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Um cordão sozinho, você puxa, ele rompe. Mas um cordão de 3 dobras é muito difícil de romper. Você pode puxar, puxar, e não vai romper. Ele é mais forte. Deus ele não nos projetou para suportar a vida sozinho. Foi por isso que ele fez Eva. Né? Porque lá no início ele viu que Adão estava só e ele falou, não, é bom que o homem viva só. Aí ele tira a costela, e é curioso, porque tudo o Senhor faz com uma palavra. Haja luz. Separa agora a terra, o firmamento do céu, da água. Ele vai dando as ordens, ele só vai falando. Mas quando ele vai criar o homem e a mulher, tomar água. Quando ele vai formar o homem e a mulher, ele põe a mão na massa. Ele tira uma costela de Adão, ele molda Eva e ele sopra. Não é? Ele não manda fazer. Ele não dá a ordem, ele faz. Né? Ele tem o cuidado, ele manipula. Manipula, que eu falo de manipular assim, de manual, né? E ele constrói, ele faz.
Então, Deus ele não nos projetou para suportar a vida sozinhos. Quando nós caminhamos com outros, nós somos fortalecidos, nós somos curados, nós somos protegidos. O isolamento é uma estratégia silenciosa do inimigo. Ele nos afasta para nos enfraquecer. Mas a comunhão, ela nos cura, ela nos levanta, ela nos devolve a esperança. E este devocional também nos chama à responsabilidade. Se você está bem, seja a mão estendida para quem está caindo. Seja a mão estendida, está vendo aí alguém que está caindo, alguém que está ficando sozinho, seja a mão estendida. Talvez alguém esteja esperando exatamente a sua iniciativa, a minha, a sua. Então, e a gente tem que trazer essa palavra. Com quem eu estou caminhando hoje? Quem Deus quer que eu alcance hoje? Com quem Deus quer que eu fale hoje? E pedir a Deus que nos livre do isolamento, porque Ele nos construiu para ter relacionamentos saudáveis. Né? E a gente tem que nos colocar à disposição para Ele nos usar para levar vida, para levar amor, para levar restauração. Às vezes, a nossa fala, o nosso chegar, o nosso conversar, o nosso acolher, salva vidas. Então, existem pessoas que estão passando por isso. E nós podemos ser a palavra, nós podemos levar a palavra. Amém? Consegue ler, Pepe? Consigo. Quer ler Hebreus? Posso ler. Uhum. Então, Hebreus começa no 4, 14 e vai até o 6, 12. Tá. Jesus, o sumo sacerdote eterno. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em momento oportuno. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Exortação ao progresso na fé. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo,
avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados provarão o dom celestial, se tornarão participantes do Espírito Santo, provarão a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e cairão sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas. É rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto, parece esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. A promessa de Deus é imutável. Acho que para aí. Isso, amém. Amém, amém. Bom dia, Maria. Bom Amém. dia. Bom dia. Olha, né, ele está lendo Hebreus aqui, começou no 4:14, né? Jesus, o sumo sacerdote eterno, né? Ele nos convida a aproximarmos-nos dele com confiança. É um texto que revela que Jesus ele não é distante. A gente leu o nosso devocional ele fala para que a gente não viva só. E aqui ele está falando que Jesus não é distante, mas ele é o sumo sacerdote compassivo. Ele é aquele que conhece as nossas dores, as nossas tentações, as nossas lutas. Ele não nos acusa, ele nos compreende. Por isso que nós somos convidados a nos aproximar com confiança do trono da graça, onde encontramos misericórdia, onde encontramos socorro. No tempo certo, ele vem para nós. Ao mesmo tempo, o autor vai nos chamar à maturidade espiritual. Não podemos viver apenas de leite de fé. Ele fala que do leite, né? E é o que a gente está fazendo aqui. Todos os dias no devocional, a gente está fazendo o quê? Buscando essa maturidade espiritual. Deus, ele deseja nos conduzir à profundidade do alimento sólido, ao crescimento que transforma caráter e atitudes. Então, para que a gente possa ser transformado, a gente precisa estar nessa constante aqui, buscando cada vez mais. Há também um alerta, ele nos faz aqui um alerta: não endurecer o coração, não desistir, e não viver de uma fé superficial, não viver só, mas existe uma promessa: Deus não é injusto para se esquecer do amor e do serviço que oferecemos a Ele e a outras pessoas. Ele sabe tudo aquilo que nós fazemos, às vezes um olhar, às vezes um abraço, às vezes uma palavra, às vezes uma caridade, tudo que nós fazemos, Ele vê. Né? Então a gente tem que se aproximar cada vez mais de Deus sem medo, com confiança, né? Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E muitas vezes a gente precisa observar em que área da nossa vida nós estamos sendo chamados para crescer. O que Deus quer que a gente cresça? Em que área? Será que é eu enquanto igreja, enquanto cristã? Será que é eu enquanto pessoa, enquanto mãe, filha, irmã, amiga? Né? Não sei, no meu trabalho, onde que eu tenho que levar a palavra do Senhor? Por isso que nós vamos pedir ao Senhor para nos aproximar com confiança do trono dele. Nós precisamos nos aproximar cada vez mais para receber a graça dele, receber a força, receber a direção. Isso vai nos trazendo maturidade, isso vai sustentando a nossa fé. Ontem eu estava no treinamento de intercessores e a pastora Dani falou, né? O jejum, o que é o jejum? É para que a gente esteja sensível à voz de Deus,
para que a gente esteja sensível a que Deus fale conosco. Ela até trouxe uma passagem em Números 22, que ela falou assim, a gente tem que tomar cuidado de achar que é a voz de Deus e não é. Por quê? Porque o inimigo, ele vai nos tentar, né? Ele vai nos enganar. Aí ela trouxe uma passagem, depois vocês podem ler, tá? Em Números 22, que o anjo do Senhor fala com a jumenta de Balaão. Né? E Balaão, a jumenta para, Balaão dá uma surra na jumenta, e ele continua andando com a jumenta vê o anjo de novo, e ele dá outra surra, eu sei que ele dá 3 surras na jumenta. Então, a gente precisa estar sensível à voz. Como é que eu posso estar sensível à voz? Meus cachorros aqui, quando eles latem, tem um latido diferente, eu já sei que tem alguma coisa errada. Ou é algum bicho, ou é alguém no portão, alguma coisa errada. Eu vou bater neles que eles estão latindo? Não, eu tenho que estar sensível à voz do Senhor. Então, para a gente estar sensível à voz do Senhor, a gente precisa estar em comunhão com Ele. Leiam depois Números 22, que fala da história de Balaão. Né? Então, nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. E ela até falou ontem, né, que o jejum, ele nos traz essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, de entender aquilo que Deus quer nos fazer, aquilo que Ele está pedindo para que a gente faça. Então, o jejum é para que você esteja alinhado, teu espírito esteja alinhado, para que você não viva mais de leite e viva de alimento sólido, maturidade. Amém, gente? Eu vou ler Gênesis. Quer ler, Maria? Gênesis 49 e Gênesis 50. Quer ler um? Se a Maria puder, ela lê 50, eu vou ler 49. Bem seus profetas de Jacó. Depois José chamou seus filhos, a gente leu ontem a morte de Jacó, né? Porque Jacó morreu. Depois Jacó chamou seus filhos e disse, ajuntem-se, não, acho que aqui, deixa eu morrer. Depois Jacó chamou seus filhos e disse, ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, pai de vocês. O bem, você é meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente com dignidade e o mais excelente em poder. Tá bom. Impetuoso como a água. Você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos da violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram todos. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. E eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos, o louvarão, e a sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Judá é um leãozinho. Depressa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre seus pés, até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Levará suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulão habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira os estenderá até Sidom. Isacar é jumento, de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga, e o sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho,
uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz seu cavaleiro cair para trás. Nossa. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Asser, o seu pão será abundante, e ele produzirá delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte de seus galhos, se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e os hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor, pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos nos seios do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distribuído entre os seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou o seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois, Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que dele foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu aos pés da cama, expirou e foi reunido a seu povo. Então José, ou seja, morreu. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que me falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo. Sepultem-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai e depois voltarei. Faraó respondeu: Vá e sepulte seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças, os rebanhos e o gado, e foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: Como é grande esse pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Misraim, fica do outro lado do Jordão. E os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo de Abraão havia comprado de Efron, o Heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manré. Depois disso, José voltou para o Egito.
ele e os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar seu pai. José consola seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos seus servos, do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus se tornou em veio para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José o consolou e lhes falou o coração. A morte de José. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu com 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram no caixão no Egito. Eita, que humildade José tem com os irmãos dele. Nossa, chega a arrepiar. Que lindo, não? Que lindo. A morte de Israel, de Jacó, de José, né? É muito lindo, nos toca, né? Deus transforma mal em bem. Os irmãos dele fizeram tanto mal para ele, né? Nesses dois capítulos aqui, finais aqui de Gênesis, nós vimos Jacó abençoando os filhos, declarando sobre cada um deles um futuro alinhado ao propósito de Deus. Mesmo com histórias marcadas por falhas, Deus não desistiu deles. Isso nos lembra que o passado não define o fim, quando Deus está no controle. Quando Deus está no controle, só Ele é o dono do fim, só Ele sabe dizer qual será o fim. Em Gênesis 50, a gente viu que José ele vai trazer um ensinamento para nós. É um ensinamento, uma das maiores verdades de fé. Vocês intentaram mal contra mim, fizeram mal contra mim, mas Deus os transformou em bem. O mal que os irmãos fizeram contra ele, Deus transformou em bem, senão ele não teria chegado onde ele chegou. José escolheu perdoar, mesmo tendo feito mal para ele, José escolhe perdoar. José escolhe perdoar a dor, mas confiou no plano maior de Deus. Porque quando José ele escolhe confiar, onde há traição, Deus gerou propósito. Onde houve perda, Deus trouxe restauração. Deus fecha ciclos, mas abre novos recomeços. A história ela não termina na dor, ela termina na promessa. Na promessa. Né? E é muito curioso porque a promessa, juramento aqui para eles tem valor. Ele jurou que ele tinha que sepultar o pai, pois ele foi lá e sepultou. Todos os juramentos que a gente viu foram assim cumpridos. Deus fecha ciclos, mas ele abre novos começos. É aquilo que nós precisamos nos consultar. Nós precisamos nos consultar, ver o que ainda em nós precisa ser entregue a Deus. O que eu ainda não entreguei para Deus que eu preciso entregar? Será que eu tenho alguém para perdoar? Quem você precisa perdoar para seguir com liberdade? Para ter liberdade, para viver uma vida diferente. Por isso que nós precisamos entregar tudo a Deus, entregar o nosso passado, as nossas dores, as nossas perguntas. Nós precisamos confiar que Ele está transformando tudo em bem. Nós precisamos
perceber que ele ensina a perdoar, a descansar e a seguir com fé. Então, nós precisamos seguir o que José ensinou aqui, o que nós vimos com Jacó, todos os ensinamentos deles. Porque se nós lermos e nós não vivenciarmos, nós não participarmos, o que será? Como será? Se nós lermos, se nós estamos aqui todos os dias, mas não houver transformação em nós, que crise é essa? Para que nós estamos aqui? Então, todos os dias nós estamos sendo transformados. Então, se tem alguém para você liberar um perdão hoje, libere esse perdão. Às vezes a vida não está indo para frente, às vezes você não está prosperando, às vezes você não está conseguindo avançar porque está faltando liberar o perdão. Porque está faltando liberar o perdão. Porque está faltando você tirar uma dor que ainda existe. Então, libere perdão hoje. Escolha perdoar. Entenda que muitas vezes tudo aquilo que a gente passa porque Deus quer que a gente passe porque Ele tem algo maior para nós em seguida. E o que a gente vive em seguida é porque a gente precisava passar por aquele caminho estreito, por aquela dor. Mas depende de nós liberarmos perdão. Amém? Vamos para o Salmos 39? Amém, Antônio? Bora. A vaidade da vida. Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, moldaça a minha boca, enquanto o ímpido estiverem na minha presença. Emudece em silêncio. Calei e respeitei do bem, e a minha dor se agravou. O coração me adia no peito, enquanto eu meditava. Um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dai-me conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade, desde aos meus dias o cumprimento de algum plano. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é para vaidade. De fato, ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta a montanha tesouro e não sabe quem ficará com eles. Eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permita que os insensatos zombem de mim. Em mudança, não abro os lábios, porque tu fizestes isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensão por causa do pecado, destrói nele como traça, e que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve o Senhor e a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais, e foram desviados de mim. Olha para que eu tome alento,
antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Amém. Tem algumas anotações aqui, né, onde ele fala vaidade, eu coloquei brevidade, né, ele fala assim, alguns lugares ele fala assim, na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade, ou brevidade, nós estamos de passagem, nós passamos muito rápido, e mais um lugar aqui, ó, de fato o ser humano é pura vaidade, ele está falando da brevidade da vida, né, ele fala da vaidade da vida. Lá no início, quando ele fala assim, ó, eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Nós temos que ter cuidado com as palavras, para não pecar com a nossa boca. Aí ele fala assim, porém, mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Porque se a gente não colocar uma mordaça na nossa boca, nós entraremos em pecado. Então, nós temos que cuidar para não pecar, né, com as palavras. Depois ele fala da brevidade da vida, né, para a gente confiar no Senhor, colocar o olhar no Senhor. Né? Davi, ele ora com o coração exposto. Ele percebe que a vida ela é breve, a brevidade da vida, a vida ela é passageira. Ela passa, ela é rápida, ela é frágil, ela é passageira. E que muitas vezes nós gastamos forças com aquilo que não permanece. Fazem-me conhecer, Senhor, o meu fim, a qual, o Salmos 39:4, né, ele está dizendo aqui, ó, direto aqui, ó, Senhor, Senhor, dá-me conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Ou seja, quantos anos eu vou viver? Deixa eu entender qual é a minha fragilidade. Em quantos anos eu vou viver? Faz-me saber. Esse salmo, ele nos chama a viver com propósito, porque a vida passa. Ele nos chama a não acumular ansiedade, não acumular mágoas, não acumular expectativas vazias. Né? Porque Davi entende que sem Deus tudo é vaidade. Mas com Deus, até o tempo é limitado. Ele ganha sentido eterno. Olha lá, o pai de José viveu quantos anos? Quem lembra? Quantos anos Jacó viveu? Alguém lembra? Não? Não lembro. Ele foi para a terra onde José morava com 130, e lá ele viveu mais 17 anos. Então, ele morou lá 147 anos. Com 147 anos, ele morreu. E José morreu com quantos anos? 110, a gente acabou de ver. 110. Você falou hoje, né? 110 anos. Então, todo mundo tem um tempo. Olha só, ele morreu mais novo que o pai. O pai morreu com 147, ele morreu com 110. Então, Davi veio falar para a gente sobre a brevidade da vida. Ele começa em silêncio, ele começa o salmo em silêncio, ele começa com angústia, mas ele termina com esperança. No 39:7 ele fala assim, e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança, tu és a minha confiança. Quando reconhecemos a nossa limitação, nós abrimos espaço para a graça. Quando soltamos o controle, Deus nos sustenta. Nós temos que ter confiança total no Senhor. Quando nós confiamos nele, ele vem, ele faz por nós. Então, a gente tem que parar e pensar, onde eu estou colocando toda a minha energia? Será que eu estou colocando toda a minha energia no lugar certo? A vida é passageira, a vida é breve. Será que eu estou colocando toda a minha energia tem a ver com o meu propósito ou não? O que eu preciso entregar para viver com mais leveza? O que eu preciso fazer para viver a vida de forma mais leve? Porque a vida, ela é breve, ela é passageira. Eu coloquei aqui, ó, eu fiz uma anotação aqui, no 13, né? No 12:13. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Ou seja, coloque o seu olhar no céu, coloque o seu olhar em Deus. Peça ao Senhor que te ensine a viver com sabedoria, humildade, né? Que a gente não gaste os nossos dias com aquilo que não edifica. A nossa esperança está em Deus.
A gente tem que pedir para que Ele nos fortaleça, que Ele renove nosso coração, para que a gente possa viver a vontade dEle. E a gente já sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, para a gente viver isso, a gente tem que estar disposto a nos colocar na presença dEle. Amém, gente? Que lindo, né? Vamos orar? Hoje está iniciando mais uma semana, primeiro dia de mais uma semana. Acho que hoje tem Santa Ceia, não tem? Tem, né? Tem, Vivi. Muito bom. Vamos orar, gente? Senhor nosso Deus, Paizinho querido, Pai amado, nós entramos na Tua presença com reverência, com confiança, sabendo que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que provê, o Senhor é o Deus de milagres, que faz todos os tipos de milagres, Pai. Nós confiamos no Teu amor, nós confiamos na Tua presença. Senhor, nós não podemos deixar de nos colocar na Tua presença e interceder pelos nossos irmãos, interceder por aqueles que estão buscando saúde. Nós nos colocamos diante do Senhor para apresentar ao Senhor todos que estão nesse caderno de oração, todos os que estão enfermos. A irmã da Samara, a Aline, Pai, cura, Pai, vem com a Tua cura. Ela tem 3 filhinhos, Pai. Tem misericórdia, Senhor. O pai da Tânia, o pai do Guto, a família da Maria. Tantos pedidos de oração que chega para mim, Pai, todos anotados na nossa agenda, no nosso caderno de oração. A Thaís, psicóloga, que trabalha conosco, com suspeita de uma esclerose. Pai, que o Senhor venha sobre ela, que o Senhor mostre que o Senhor é poderoso para levar a cura. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que restaura o corpo, que restaura a alma. Visita agora com o Teu poder. Toca onde há dor, a Chile, Pai. Tantas pessoas. Remove toda a enfermidade. Fortalece, renova, traz paz. Ah, Pai, nós declaramos, Tuas pisaduras foram saradas. Pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Que assim seja na vida de cada pessoa a qual nós estamos intercedendo. Que a Tua cura flua como um rio sobre cada vida. Olha, Pai, para toda a família da Chile, o Jefferson, os seus filhos, os eventos que eles fazem, que a Chile está fazendo, que o Jefferson está fazendo. Traz cura, Pai, que nenhuma enfermidade venha para impedi-los de avançar. Avançar na Tua palavra, Pai. Pai, nós também apresentamos diante de Ti a vida do irmão do Beto, da Rose. Abre portas de emprego para eles. Abre portas que ninguém pode fechar. Que chegue o trabalho certo, no tempo certo, com dignidade, com provisão, com paz. Que eles recebam testemunhos de vitória e que a ansiedade seja substituída pela confiança naquele Deus que faz todas as coisas, no Deus que é provedor, no Deus que é o que abre portas de emprego para os teus filhos, Pai, e demais pessoas que estejam precisando. Ah, Pai, gratidão. Gratidão, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor já fizeste. Obrigada pelo cuidado diário. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pela força que nos sustenta. Pela esperança que não falha. Mesmo antes de vermos, nós Te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor está agindo. Que o Senhor está agindo na vida da Maria, na vida do Antônio, da Tânia, na minha vida. Ah, Pai, eu quero declarar na vida dos meus irmãos, essa semana que está iniciando, eu declaro que a minha casa e a casa de cada um deles é abençoada. Eu declaro que a minha família e a família deles também é guardada. Eu declaro que a minha saúde, a saúde da Maria, do Antônio, da Tânia é restaurada. Eu declaro que as minhas necessidades são supridas. Eu declaro que as necessidades da Tânia, da Maria, do Antônio são supridas. E a paz de Deus, ela reina nas nossas vidas. Ah, Pai, eu profetizo uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, uma semana de boas notícias, uma semana de cura, uma semana de provisão, uma semana de alegria. Que o favor do Senhor nos envolva,
e que cada dia seja marcado pela tua presença, Deus. Ah, Pai, como é bom estar na tua presença. Pai, eu declaro que o Senhor está cuidando da nossa igreja, dos nossos supervisores, o Rodrigo, a Gabriela, o Júlio, a Janaína. Eu declaro que o Senhor está cuidando, Pai, de todos os nossos líderes, de todos os ministérios, de todos os nossos pastores, para todos os pastores da nossa igreja, Lagoinha, do pastor presidente, o pastor Márcio Valadão, o pastor André Valadão, que o Senhor cuide da família deles, que o Senhor cuide deles, Pai. Que toda mentira, ela caia por terra, que eles sejam protegidos, que eles sejam guardados, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que nós vamos ter a melhor semana das nossas vidas. Semanas de vendas, semanas de contratos, semanas de novos pacientes, semanas de novos passageiros, de novos contratos mesmo. Pai, que aqueles que estão fazendo Uber, o Antônio, meu esposo, a Maria, que eles possam ter portas abertas, empresas, que o Senhor possa restringir, que o Senhor possa afastar deles todos os passageiros que são impuros, Pai. E que o Senhor afaste deles, que o Senhor abra portas de empresas para eles fazerem de funcionários de empresas, entregas para empresas. Pai, que o Senhor seja aquele que abre os caminhos e protege os caminhos deles. Que o Senhor proteja a moto, proteja os carros. Que o Senhor seja aquele que está guardando. Pai, amanhã nós teremos GC, que o Senhor possa trazer novas pessoas para o nosso GC. Eu declaro que novas pessoas vêm para o nosso GC para serem cuidadas, para serem acolhidas, para sentir o amor de Jesus, o amor de Deus. Eu declaro que o nosso GC, ele será um GC onde será lugar de cura, lugar de restauração, lugar de fé, de presença de Deus. Eu declaro que novas pessoas virão, a cada dia novas pessoas virão. Mulheres que precisam se reconectar, mulheres que precisam ser cuidadas. Pai, nós aceitamos o que o Senhor tem para nós nesse novo ano para o GC. Eu sinto que o Senhor está direcionando o GC para um novo estilo, um novo modelo, eu não sei qual é, que o Senhor nos dê clareza. Se é um GC de casal, se é um GC de mulheres, se é um GC de família, se continua sendo um GC de família, o Senhor tem liberdade sobre esse GC, Pai. Que o Senhor possa vir com a tua provisão, que o Senhor possa nos dar clareza, que o Senhor possa mostrar o que o Senhor quer do nosso GC. E eis-nos aqui para obedecer. Pai, nós te agradecemos e nós te entregamos todos os pedidos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia.